Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Este é um novo projeto meu e do Matheus que temos certeza que vai te ajudar a alcançar um nível acima. O próximo nível é o nosso podcast Level Up. Nosso desejo aqui é fazer com que você alcance o próximo nível no seu desenvolvimento pessoal, nas suas finanças, na sua família, na sua saúde, na sua área emocional e principalmente na sua vida com Deus. Matheus, hoje a gente tem uma convidada especial? Olha, muito especial, nós somos até suspeitos aí para fazer essa apresentação dela. É uma pastora de uma igreja já muito conhecida aqui em São Luís, né, na nossa cidade. Uma pessoa já com muita experiência, uma pessoa com treinamento e liderança cristã, uma pessoa que hoje ajuda outras mulheres também a desenvolver o seu potencial. Pessoa também formada, tem um curso de docência no ensino superior, ou seja, um currículo aí bastante extenso. Pedagoga, mestre em liderança. Exatamente, tem muita coisa para falar. Então você vai aprender muito hoje com a nossa convidada, Alessandra Machado. Seja bem-vinda. Eu quero agradecer a honra de participar desse bate-papo com o Carlos Anderson, com o Matheus, com você que está aí assistindo, ouvindo. E é um desafio e é uma alegria estar envolvida no processo de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de mulheres, né? Que é o público-alvo que eu tenho crescido com elas, aprendido com elas. E a cada momento que eu estou com mulheres, ajudando, contribuindo, na verdade, com o desenvolvimento delas, certamente eu tenho crescido muito. Que bom. Que legal. Nós conhecemos o seu ministério, a sua atuação já há algum tempo, já há alguns anos. Já fomos impactados com o ministério e com a liderança da apóstola Alessandra. E a gente queria saber, a senhora tem essa experiência, não apenas teórica, tem um vasto currículo, mas principalmente prática. Nessa caminhada prática, o que a senhora tem identificado como principais entraves do crescimento feminino? Sem sombra de dúvida, um dos principais entraves sempre está dentro de nós mesmas. E quando se fala em crescimento feminino, algumas vezes as mulheres elas não têm a clareza de áreas que elas querem e precisam crescer e se desenvolver. Algumas vezes também nós encontramos crenças que limitam muito o pensamento da mulher. Então, crenças da sua própria identidade, crenças de não merecimento, de não se acharem merecedoras de algo, né? A crença da própria capacidade de poder realizar algo que elas planejam, sonham. Impedimentos também ainda temos nos dias de hoje, que são preconceitos com relação à própria capacidade da mulher de estar posicionada em diversos espaços da sociedade, apesar de que isso já está comprovado que foi derrubado, né? Isso aí, nós temos hoje no Brasil mais de 38% de mulheres posicionadas em cargos de liderança alto. Aí ainda é um número pequeno, mas nós já sabemos que é um grande avanço, segundo pesquisa do G1 em 2022. Então, esses entraves que as mulheres ainda têm, como eu digo, eu percebo que muitas vezes os entraves primeiro estão dentro da mulher, né? E alguns fora. Mas nada que com desenvolvimento, com aprendizagem, com ajuda, não se possa vencer e superar. E às vezes são impedimentos e crenças que elas nem sabem que possuem, não é verdade? E aí vem a importância, você que está nos ouvindo, vem a importância do autoconhecimento. Exatamente. De se expor, a se conhecer a si própria. Não só mulheres, mas homens também, que têm potencial na sua profissão, tem potencial em Deus, tem potencial na sua família para alcançar esse propósito e esse plano que Deus tem na vida de cada um de nós. Apóstola, a gente percebe que ao longo desses anos, a senhora falou, a liderança feminina ela tem aumentado gradualmente. Já alcançamos um nível bem maior de liderança, a senhora mencionou a pesquisa de 38%, mas isso em algumas geografias ou locais ainda é um tabu. Sim. Por exemplo,
Em algumas igrejas, isso ainda é um tabu. Em algumas empresas, isso ainda é um tabu. Certamente. Hoje mesmo, nós estamos, agora, enquanto gravamos esse podcast, nós estamos travando em nível nacional uma discussão sobre critérios de promoção de mulheres na carreira do judiciário. Então é bem interessante isso. Nós estamos discutindo agora, na próxima semana, isso vai ser pauta de uma discussão no Conselho Nacional de Justiça. Então a gente vê que há um movimento, uma preocupação com a liderança e com o posicionamento de mulheres. Como é que a senhora enxerga esse movimento dentro das igrejas e dentro das famílias? Perfeito. Então, eu queria começar falando sobre o potencial. Dentre tantas coisas que nós fomos dotados, eu acredito que todos nós temos o potencial para liderar. Seja na esfera, na sociedade ou em ambientes cristãos, espaços cristãos como igreja. A mulher, ela foi, no ponto de vista criacional, né, que é o que eu particularmente acredito, no mandato criacional, Deus criou o homem e a mulher e disse: dominem, governem. Essa palavra dominar e governar tem a ver com liderar, tem a ver com buscar resultados, tem a ver com produzir, tem a ver com crescimento. Então, a mulher, dentro do espaço, na sociedade, algumas vezes ela foi vista como alguém que não poderia estar desenvolvendo nenhum tipo de papel ou função que não fosse a função apenas dentro do espaço familiar, certo? Então, esse é um ponto. Também nós sabemos que hoje mulheres estão desenvolvendo algumas vezes as mesmas funções, ou no judiciário, ou na saúde, ou na educação, com salários menores. No espaço eclesiástico, vamos lá, encontramos mulheres que também desempenham as mesmas funções que os homens que estão ali no espaço eclesiástico, na igreja, né, instituições religiosas, igreja e outras mais, mas às vezes, em termo, vamos falar de salário, também estão recebendo menos. Então, isso realmente é uma das lutas, uma das demandas que hoje as mulheres buscam. E eu acredito que isso é válido e deve ser buscado, porque aos olhos de Deus como nosso Criador, nós temos todos potencial. Sim. E nesse espaço que você perguntou, família e igreja. Família e igreja. Durante muito tempo na sociedade, não só na nossa sociedade ocidental, mas na sociedade oriental, isso vem de milênios, né? A mulher ela possuía aquela função de estar mais cuidando dos afazeres domésticos. Mas se nós olharmos para a própria literatura bíblica, nós vamos ver que até na própria Bíblia, muitas mulheres no Antigo Testamento já desempenhavam cargos de liderança, funções de liderança, até mesmo fora de casa. Vamos ver a juíza, profetisa Débora. Em Juízes capítulo 5 vai aparecer uma mulher chamada Débora, mulher de Lapidote, que ela era juíza nos tempos bíblicos e profetisa. O povo vinha a ela, e não era qualquer povo, eram os líderes da nação. A nação vinha a ela e, digamos assim, o espaço de atendimento de Débora era debaixo de uma palmeira. Então, já ali, nós estamos falando aí de milhares de anos atrás, uma mulher já desempenhava funções fora de casa e dentro de casa, né? Então, na família, a liderança da mulher, ela é presente e também fora da família. Se nós formos olhar para o espaço igreja, se nós formos olhar Novo Testamento, onde a igreja nasce como instituição, se organizando, nós sabemos que, culturalmente, na sociedade judaica, as mulheres não exerciam papel de liderança, mas elas estavam diretamente envolvidas em funções de liderança. Elas podiam não estar nos cargos altos, vamos usar esse termo, de liderança na Bíblia, mas todos os líderes, grandes líderes da Bíblia, começando do nosso Senhor Jesus, que é o nosso maior modelo de liderança, ele teve mulheres envolvidas ali em toda a sua vivência. E assim outros líderes do Novo Testamento, como o apóstolo Paulo e outros. Eu acho que isso já, de cara, já desmistifica a ideia de que falar
que a mulher não pode exercer certos papéis é uma ideia religiosa ou uma ideia que muitas vezes querem incutir como se fosse um conceito antigo, um conceito que alguém trouxe da Bíblia, quando não. Na Bíblia já fala, como a senhora bem citou, vários exemplos de liderança feminina. E eu acho que, na verdade, é mais uma ideia, uma questão de falta mesmo de entendimento. Falta de entendimento, às vezes, talvez até de alguns líderes também, né? Sim. De uma interpretação errônea da palavra, de colocar isso como empecilho ou dizer que a mulher não pode exercer determinados papéis, né? Sim, porque, na verdade, me permita mais uma observação, o que foi acontecendo? A própria interpretação da Bíblia foi trazida nos séculos, né, depois aí dos terceiro, quarto, quinto século, principalmente quando foram surgindo denominações, essa interpretação do papel e da função da mulher foi se colocando muito dentro de regras, né, e de padrões de denominações e instituições. Mas o nosso modelo tem que ser o modelo bíblico, tem que ser a orientação de liderança tanto para homens quanto para mulheres, um modelo bíblico, falando dentro do nosso espaço cristão, né? Sim, que bom. A senhora mencionou algo que me chamou a atenção e era um dos pontos que eu tinha anotado para tratarmos aqui. A senhora falou o seguinte: todos temos potencial para liderar. E aqui vem uma discussão que é enorme, que ainda não chegou a um denominador comum, que é a seguinte: liderança é um dom que você já nasce com ela, ou é uma habilidade que você estuda e para conquistar? Pensando nesse nosso bate-papo de hoje, eu separei uma frase. Todos aqui conhecem o Bernardo Rezende, Bernardinho, técnico, Sim, multicampeão da seleção de vôlei, né? Hoje ele é palestrante, professor sobre liderança. E essa semana ele postou algo que me chamou a atenção e eu até guardei para esse momento. A pergunta era assim: líderes nascem líderes ou não, ou são construídos? Líderes nascem líderes ou são construídos? Na visão dele, do Bernardo, ele fala assim: líderes não nascem, eles são construídos. Não existe algo que conhecemos como o líder nato. Todos começam com suas fraquezas e forças. O potencial de liderar depende das características que você possui. Ela surge dos valores que você escolhe e das habilidades que você aprende. Apóstolo, a senhora como mestre em liderança, o que a senhora tem ensinado às suas alunas? Porque sabemos que a senhora tem formado mulheres e mulheres, desatado o potencial dessas mulheres. A senhora ensina que liderança é um dom ou é uma habilidade que se adquire? essa pergunta é boa. Vocês são inteligentes. Eu acredito, gostei, ainda não tinha lido a frase do Bernardo, né? Gostei muito da definição dele. Concordo que ninguém nasce líder. Eu tenho 28 anos de prática de liderança, né? Mais de 28, né? Porque hoje eu estou em uma função de liderança, mas antes de estar nessa eu já estive em outras. Eu não me via líder. E eu tenho certeza que se eu não tivesse passado por um processo de desenvolvimento junto com outras pessoas, talvez eu não teria me tornado a líder que eu sou hoje. Então, o que eu penso sobre isso? Falando de potencial, vamos lá. Deus nos dotou de... nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como eu falei na minha perspectiva da criação, né? E Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, nós temos a capacidade intelectual, nós temos a capacidade moral, né, de discernir as coisas. Então, nós temos, Deus dotou dentro de nós tudo que nós precisamos para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Quando eu passo a conhecer as minhas forças, as minhas vulnerabilidades, quando eu tenho clareza do que eu tenho em mim, e eu também passo a ter clareza daquilo que eu preciso crescer, avançar e desenvolver, eu posso sim me tornar um líder. No livro de Salomão, os Provérbios de Salomão, livro de sabedoria de Salomão, ele diz o seguinte: assim como pensa em sua mente, assim ele é. Então, se eu penso na minha mente que eu não posso, que eu não consigo ser um líder, eu não conseguirei. Mas se eu começo a perceber que eu tenho habilidades,
que se eu desenvolver, se eu tenho potencialidades que Deus dotou em mim, eu desenvolver, eu posso me tornar um líder. Agora, o que é liderança? Liderança é influência. Todos nós lideramos em algum nível, certo? Isso que nós estamos fazendo aqui, através de um podcast, é um nível de influência. Então, liderança é todas as vezes que eu me coloco numa posição, ou eu estou em uma posição de influência. Agora, claro que algumas pessoas dizem, fulano, beltrano, ele nasceu líder. Nós temos traços de personalidade, de temperamento, e algumas pessoas, por serem pessoas, digamos, mais falantes, mais proativas, tem pessoas que o traço é nato dela, digamos, ser uma pessoa de resolver as coisas. E aí, muitas vezes já se diz, essa pessoa é uma líder. Pode ser que ela seja, pode ser que não. Mas liderança requer um conjunto de habilidades, mais só do que falar bem, né? Até tem pessoas que não falam muito bem, mas são excelentes líderes. Porque requer um conjunto de habilidades. Se eu estou falando de habilidades, eu estou falando de coisas, comportamentos, capacidades que podem ser treinadas e desenvolvidas, tanto a nível religioso, cristão, quanto a nível, né, digamos assim, social, em outras esferas. Então, eu acredito que liderança é algo a ser construído, desenvolvido e que nós podemos chegar, né, num nível mais avançado, um próximo nível, quando nós nos propomos a crescer. Ou seja, não confundir traço de personalidade com liderança, né? Como Exatamente. falou, às vezes é o jeito de ser da pessoa e não necessariamente ele vai conseguir exercer influência, como a senhora falou, né? Exatamente. Então, é algo interessante a se falar mesmo. E também não limitar por os traços. Não posso ser líder porque sou tímido, não posso ser líder porque isso, porque aquilo. Até a timidez, você pode treinar essa timidez. Interessante. E importante saber, você que está nos ouvindo aí pelo Spotify, você que está nos assistindo pelo YouTube, que ainda não fez a sua inscrição, inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube, ative as notificações, faça a assinatura aí do nosso canal no Spotify para você ser avisado. Assim que publicarmos os novos episódios, você ser o primeiro a nos acompanhar. Lembrando sempre que o podcast Level Up é um oferecimento de Volaritech, a sua loja de celulares e acessórios no Max Center da Coama. Segue aí no Instagram, @Volaritech. Apóstola, eu separei, nós vamos usar esse podcast também para aprender muito. Os nossos, estamos trazendo a senhora, porque a senhora sempre nos ensina em todos os momentos. A gente não sai de uma conversa com a senhora sem aprender algo. E a senhora falou aqui sobre liderança é influência. Por isso que você que está nos ouvindo, ou você lidera e influencia, ou você é liderado e é influenciado. Não tem como ficar inerte. Neutro, não tem como posição de liderança. Perfeito, não tem. Ou você lidera ou você é liderado. É verdade. E muitas vezes as pessoas confundem a liderança. Eu não sou líder porque eu não tenho um cargo. Eu não sou líder porque eu não tenho uma posição de destaque ou na minha família, ou na minha casa, ou na minha empresa. Eu não sou... Mas liderança, me parece, e essa é a minha pergunta, a liderança se confunde com cargos. Ou você pode ser líder, por exemplo, dentro da sua casa, dentro da sua família. Você pode ser líder dentro da sua empresa, onde você trabalha, ainda que não tenha aquele cargo chamado cargo de liderança. Há uma diferença entre ser líder e ser chefe? Tem uma diferença. Eu penso que o chefe, ele está ali mais comprometido com a delegação simplesmente de tarefas. É uma posição, algumas vezes, imposta, e ele pode desenvolver apenas o aspecto de delegação de tarefas e um feedback, uma prestação de contas. Já o líder, eu penso que ele está mais preocupado com o processo do desenvolvimento dessas pessoas,
não somente a execução das tarefas, que esse desenvolvimento envolve muitas áreas da vida da pessoa, né? E aí, quando você perguntou também sobre o que é liderar, né? Liderar é influenciar, mas liderar também é servir. Existem hoje muitos livros que trabalham o princípio, a fala da liderança servidora. Para mim, Jesus foi o maior líder que já andou aqui nessa terra. Qual foi o perfil da liderança de Jesus? O serviço. Então, a liderança, ela é exercer influência, uma influência que vai crescendo, e à medida que você se torna mais influente, eu acredito que aí você pode ir chegando a níveis e funções e sendo colocado em posições hierárquicas maiores, certo? Se nós olharmos para aquele grupo de Jesus, aqueles homens, quando vieram caminhar com Jesus, eles não eram líderes. Eram pescadores, Eles eram coletores pescadores. de impostos, eram... Mas eles não eram líderes religiosos, mas em eu penso que eles exerciam influência na área da vida deles. Porque eles eram pescadores e a gente pensa que eram pescadorzinhos pobrezinhos, mas na verdade eles tinham uma empresa de pesca. Sim. Tanto é que quando Jesus chama Pedro e o seu irmão André, se não me engano, né? Eles têm que deixar os barcos. Tudo. Barcos. Então, eles tiveram que entregar esses barcos para a família, para alguém gerenciar. Esses barcos levavam sustento para a casa deles. Então, eles eram, naquela esfera do negócio deles, da vida pessoal deles, eles tinham que gerenciar aquilo. Mateus, um coletor de impostos. Alguma influência Mateus exercia com aquelas pessoas que tanto o lideravam como as pessoas de quem ele coletava o imposto. Até porque se ele tinha uma fama de que não era lá os coletores de impostos, né? Tinha uma fama de que não eram muito honestos, ele tinha que exercer uma influência, ainda que negativa. Então, se nós percebermos, em todo momento nós estamos influenciando. Quando você opina para alguém, não, vamos almoçar aqui e não ali. Quando uma mãe diz para um filho, não, por que não ir por esse caminho e ir por esse? Isso é influência. E cada um tem o seu nível e a sua forma de influenciar. Agora, eu acredito que liderar também é escolher, eu decido até onde eu quero que a minha influência cresça. Tem uma frase que eu gosto, eu trabalho sempre com as mulheres, da Lillian Dixon. Ela diz, a vida é uma moeda. Você pode gastá-la como quiser, mas você só pode gastar uma vez. A vida é como uma moeda, tem valor. Sim. E eu preciso saber o que fazer com essa moeda. Porque eu só tenho uma oportunidade. Então, a vida é assim. E liderar tem a ver com a minha influência sobre os outros e a influência que eu recebo dos outros. Porque eu estou sendo influenciada ou eu estou influenciando. Todos nós, em alguns momentos, estaremos influenciando e sendo influenciados. Que legal. Mateus, um dos propósitos e objetivos deste nosso projeto, do podcast Level Up, é que os nossos ouvintes e telespectadores alcancem o próximo nível, um nível acima. Porque nós temos entendido, e eu quero que você entenda isso também, que em algumas vezes, em algumas áreas da nossa vida, ou períodos da nossa vida, nós focamos tanto em desenvolver ou conquistar prêmios e posições em uma área e deixamos as outras áreas para trás. Nos desenvolvemos, por exemplo, na profissão, mas deixamos a família de lado. Ou nos desenvolvemos nos negócios e deixamos a saúde de lado. Isso nos incomodou e nas nossas conversas a gente falou, não, precisamos ajudar aqueles que estão passando por isso. Apóstola Alessandra, a senhora é pedagoga, Sim. mãe, Sim. esposa, mestre em liderança, lidera não só mulheres, mas lidera uma igreja junto com seu esposo, já uma igreja há mais de quase 30 anos, uma igreja que é destaque aqui na cidade. A senhora tem uma liderança também nacional. Como conciliar todas as coisas? Porque são muitos papéis, são muitas exigências e a vida é como uma moeda. É como uma moeda.
As mulheres... No que a gente vai gastar essa moeda, né? No que gostei. Com o quê? No que a gente vai investir, né? É um investimento. A nossa vida é um investimento. É um dos maiores desafios da liderança feminina, é essa diversidade de papéis. Porque a mulher, ainda mais nos dias de hoje, aquelas que não escolheram exercer sua influência apenas dentro de casa, elas têm, então, uma jornada muito puxada. E no quesito liderança cristã, que a gente observa que as igrejas, elas são formadas por um público muito grande de mulheres em sua maioria. Então, na nossa igreja mesmo, eu acredito que mais da metade da nossa liderança, não estou falando de pessoas que congregam, mas eu acho que mais da metade da nossa liderança é formada por mulheres. Então, para mim, pessoalmente, eu gosto de sempre olhar para os pilares, né? Deus nos fez com um ser trino, espírito, alma e corpo. Então, nós precisamos nos desenvolver nesses 3 níveis, espírito, alma e corpo. Deus não está preocupado só com o espiritual, Deus não está preocupado só com o corpo, Deus não está preocupado só com o emocional. Ele quer que nós estejamos íntegros, inteiros, né? Inteiros. Só que isso não é tão fácil, né? De nós estarmos inteiros, onde a gente olha assim para cada área da nossa vida e dizer, isso aqui não está quebrado em nada, isso aqui está tudo certinho, né? E algumas vezes também, esse é o desejo de Deus, a palavra dele diz, mas algumas vezes hoje as pessoas não conseguem entender que nem sempre nós vamos estar completos ou plenos em todas as áreas ao mesmo tempo, porque nós precisamos nos desenvolver, precisamos de processo. Então, eu preciso olhar para a minha vida e pensar quais as áreas que eu estou precisando crescer nesse momento, nessa estação da minha vida. Talvez eu, Mateus, Carlos Anderson, que estamos aqui, um pode estar dizendo, eu estou precisando desenvolver na minha área emocional, o outro na área intelectual, o outro na minha área de relacionamentos, familiar, outros no meu pilar espiritual. Então, eu vou ter que ser seletiva, entender que eu preciso crescer, equilibrar essas áreas, mas eu preciso também escolher, aí entra o autoconhecimento, essa área que eu preciso crescer. Na diversidade de papéis de conciliar, eu acredito muito em Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas e para cada propósito debaixo do céu. Então, eu preciso selecionar, ser seletiva. Eu preciso fazer o exercício do foco. Eu preciso saber o que entra e o que sai da minha vida. Em que eu demando mais energia, em que eu não demando. Preciso conciliar os papéis de dentro de casa e de fora de casa. E eu sempre digo para as mulheres, nunca negligencie em primeiro lugar você mesmo. O apóstolo Paulo, que foi um grande líder, ele disse certa vez para Timóteo, que era um jovem líder, ele disse, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. E da sã doutrina, porque fazendo isso salvarás não somente a ti, mas a todos que te ouvem. Então, quando eu olho para a minha vida e começo a cuidar primeiro dos pilares da minha vida, eu tenho condições de cuidar do outro. Para isso, eu preciso de gestão de tempo, eu preciso saber fazer o exercício do funil, eu preciso filtrar o que tem que sair e deixar, né, aquilo que é necessário. Eu preciso ter pessoas que me ajudem com o olhar de fora, como também fazer esses ajustes. Ou seja, num dado momento da nossa vida, é natural que a gente deixe de cuidar um pouco de determinada área para cuidar um pouco mais de outra. Ou seja, eu não estou com muito tempo agora para cuidar da minha saúde, eu não estou com tempo agora para fazer academia, porque eu estou muito focado em tal coisa, estou trabalhando com aquilo, enfim. Como que a gente pode identificar até que ponto eu consigo abrir mão um pouquinho de uma determinada área para eu progredir em outra? Porque tem um limite. Eu não posso, lógico, não vou estar sempre no mesmo nível em todas as áreas. Mas tem um determinado momento que agora eu tenho que parar porque minha saúde não está bem, agora eu tenho que parar porque a minha família precisa de mais atenção. Como identificar o momento certo de fazer esse balanceamento? Eu gosto de uma ferramenta que a gente usa no coach, que é a ferramenta de ganhos e perdas, chamada avaliação SWOT, né? Forças e fraquezas. Eu gosto dessa ferramenta. Eu gosto de aplicar essa ferramenta, inclusive, nas minhas mentorias com as minhas lideradas. E eu penso assim, nós temos que olhar para a nossa vida como um todo, perceber as áreas que, de repente, nós estamos tendo muitas perdas.
Como que eu posso, por exemplo, querer sucesso profissional se a minha saúde está péssima? E aí vai chegar uma hora que eu vou precisar pensar o que cuidar da minha saúde vai me trazer também de ganhos para outras áreas da minha vida. Se eu não cuidar da minha saúde, o que vai me levar de perdas para essas outras áreas que eu tanto quero também crescer? Então, aí entra a autorresponsabilidade. Eu não posso também dizer, já que eu não posso estar bem em tudo, então eu vou largar essa área para lá. Nós temos que usar a inteligência até do que nós queremos alcançar e avaliar. Se essa área está lhe causando prejuízos, está lhe causando perdas grandes, tanto para você quanto para as pessoas que têm significado e relevância na sua vida, você precisa analisar qual olhar, qual o investimento, qual o cuidado você precisa dar naquela área. Muito interessante, muito interessante. E, apóstola, nós sabemos também, eu falei aqui várias ações, vários projetos, várias tarefas que a senhora tem ao longo da sua vida, e uma delas faltou. A senhora é escritora! A mulher ainda escreve! Um pouquinho! Então, queria comentar um pouco sobre as suas obras. A senhora atua na área da liderança, mas me parece que a liderança no modelo bíblico, ela é um tipo de liderança que pode ser aplicado em empresas, em instituições. Sim. Né? Me conte um pouquinho dessa sua veia escritora. Esse me parece que é o 3º livro, vamos falar um pouco mais sobre ele, é o mais recente. Se você ainda não tem esse livro, adquira esse livro, siga a nossa convidada nas redes sociais. Ela tá agora, fica aqui a dica, eu te incentivo, você mulher, a participar desse projeto. Siga lá o projeto Liderando com Mulheres. Então, antes de irmos para o livro, eu queria que a senhora comentasse um pouquinho. O projeto Liderando com Mulheres, ele não nasceu agora, ele está sendo aperfeiçoado. E o que é esse projeto? Você que está nos assistindo ou nos ouvindo pelo Spotify. É um curso de liderança para mulheres. E lá você vai aprender sobre o que é liderança, sobre uma mentalidade de liderança. Você vai aprender sobre ferramentas que você vai poder aplicar na sua família, na sua igreja, na sua empresa, nos seus negócios. Você vai aprender orientações práticas para influenciar. E aí, a apóstola Alessandra vai lançar a próxima turma agora em breve. Sim. Então, você que está nos assistindo, siga nas redes sociais, @Alessandra Machado 12 _. Vou repetir, @Alessandra Machado 12 _. E se você que está nos ouvindo quer fazer parte da próxima turma do Liderando com Mulheres, aqui embaixo na descrição desse vídeo ou do Spotify vai estar o cupom de desconto para você. Então, se você está aqui, pegue aí o desconto, o cupomzinho, na hora da inscrição, utilize lá, porque aí você vai ter um preço totalmente diferenciado, um oferecimento Podcast Level Up. Apóstola, Liderando com Mulheres, que projeto fantástico. Que projeto fantástico. Antes de eu falar do Liderando com Mulheres, você falou sobre a questão de tudo que a gente trabalha na liderança cristã ser aplicado no secular. Na verdade, nós trabalhamos também valores. Liderança tem a ver com valores. Eu digo que valores são como placas sinalizadoras que, quando você está numa estrada, quando você não segue aquela placa, alguma coisa vai acontecer no percurso. Então, princípios e valores que estão presentes em liderança, muitos deles, ou grande parte deles, que inclusive hoje a liderança no meio empresarial, em vários aspectos da sociedade, usam princípios e valores bíblicos. Verdade. Alguns valores e princípios de liderança que Jesus usou: cooperação, treinamento, modelagem, instrução, ensino, certo? Multiplicação de líderes, porque Jesus pegou 12 homens que se transformaram em grandes líderes que multiplicaram outros e outros líderes. Se a gente for perceber ali, na maneira como Jesus liderou, princípios como perdão, como serviço, certo? Princípios de
de desenvolvimento pessoal mesmo, porque Jesus desenvolveu aqueles homens. Então, tudo que está ali contido no modelo de liderança do Senhor Jesus, tanto nos seus princípios quanto nos seus valores, e até, digamos assim, se pudéssemos usar a palavra o planejamento de Jesus, o foco que ele teve, o objetivo que ele teve, tudo pode ser aplicado em qualquer segmento da nossa vida, em qualquer espaço da sociedade. E aí vem o liderando com mulheres. Por que o liderando com mulheres? Por que liderar com mulheres? Porque a liderança feminina, ela tem um diferencial. Quero saber Tem que diferencial é esse. Já está, isso são pesquisas, tá? As mulheres são muito mais relacionais. As mulheres, é um diferencial, elas conseguem, além daquele relacionamento dentro do trabalho, elas levam esse relacionamento para fora. As mulheres são boas ouvintes. As mulheres conseguem abranger uma diversidade de tarefas, porque a mulher, ela está aqui, mas ela está olhando para o que está ali. Ela tem uma visão assim, né? Então, ela, ao mesmo tempo que ela está no telefone, ela consegue estar mexendo a panela. Então, ela tem essa capacidade, dessa diversidade de tarefas. A mulher é multitarefeira. Inclusive, é um dos aspectos que nós temos que cuidar. Então, tem esse diferencial. As mulheres, elas lideram muito também com a questão do acolhimento. A mulher gosta de ouvir, a mulher gosta de escutar, a mulher gosta de servir, a mulher gosta de estar sendo útil ali em áreas da vida da pessoa que muitas vezes não são só aquelas áreas no trabalho, né? Só que nós precisamos, como mulheres, aprender a liderar com a força masculina e a força feminina. O que é a força masculina? Nós não podemos também só partir para cima do resultado, né? O homem é aquele que, instintivamente, ele sai à caça, ele sai à procura, ele quer o resultado, ele quer ser o provedor, né? Naturalmente é para ser assim. E a mulher também, ao liderar, ela precisa saber equilibrar essa força de querer o resultado, de buscar, de comandar, de influenciar, mas ela também não pode perder o seu viés feminino. Ela não pode perder as características que o próprio Deus adotou, certo? Então, a liderança feminina, ela é algo maravilhoso. E esse projeto que eu desenvolvi, eu até falo algo aqui, queria ler algo que eu coloquei exatamente na introdução, quando eu digo assim, liderar é viver um princípio do serviço ensinado pelo Senhor. Portanto, você, mulher, pode atender ao chamado de liderar. Existem muitas mulheres zelosas, cooperadoras, responsáveis, que precisam aperfeiçoar mais ainda, porque ela quer fazer, ela quer ter aquele resultado, mas ela não sabe como. Ela não conhece o que dentro dela está sendo o impedimento que precisa ser removido, trabalhado à luz da palavra de Deus, de princípios, treinamentos, capacitações, para que ela chegue nos resultados desejados. Então, liderar com mulheres, o curso, né, o treinamento, é um espaço para que essa mulher busque uma transformação. Porque se liderar e influenciar, Carlos Anderson e Mateus, se liderar tem a ver com eu levar transformação também para outras pessoas, eu preciso passar pelos meus processos. Então, o curso e o treinamento Liderando com Mulheres, ele vem para oferecer a essa mulher uma transformação, onde ela primeiro olha para dentro de si, para fora de si, certo? Para que ela possa conquistar, como a gente falou no começo, que liderança é treino, né, desenvolvimento de habilidades, ela possa conquistar esse êxito, sendo essa líder e principalmente levando e ajudando outras mulheres também com elas. Então, é um projeto lindo. Eu fiz isso no presencial, na verdade, turmas presenciais. Hoje estou no online com esse curso. Agora vamos voltar também para o presencial. Tem sido um projeto que eu tenho me alegrado. O que mais me alegra nesse projeto é ouvir mulheres dizendo assim, eu não sabia que eu conseguiria fazer isso. Eu não acreditava que eu poderia ser uma líder. Eu não acreditava que eu poderia tirar esse meu sonho. Às vezes nem é liderar os outros, mas é olhar para um sonho, para algo que ela mesma quer realizar. E ela diz, eu consegui, eu tirei isso aqui da mente, coloquei no papel, tirei do papel, tive passos práticos, hoje eu estou tendo resultados. Por quê? Porque liderança é um desenvolvimento pessoal. Ou seja, muitas vezes a pessoa já tem aquele potencial, aquela habilidade, aquele conhecimento,
mas por falta de treinamento, de saber como desenvolver isso, acaba limitando, né? Então, o treinamento vem justamente para isso. Não para criar ou inventar uma habilidade, mas para muitas vezes desenvolver aquilo que já está dentro da pessoa e a pessoa não sabe, da mulher no caso, né? Descobrir, desenvolver, aperfeiçoar, transbordar na vida de outras. E aí nós temos 4 módulos, queria falar só rapidinho sobre isso. O primeiro módulo a gente trabalha o que é mesmo liderar, a gente desmistifica um pouco essa coisa de liderar, mandar, eu nasci líder, eu não nasci líder, né? Trabalhamos missão, visão. O módulo 2, a mentalidade. O módulo 2, a gente vai trabalhar mentalidade, comunicação dessa líder. O módulo 3, vamos trabalhar esses entraves, esses impedimentos. A gente sempre também, como é um curso com foco cristão, a gente trabalha tudo isso à luz da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, que liderança está presente aí. E o módulo 4 é bem prático, né? É como a gente está liderando mesmo, como manter uma vida saudável enquanto líder, como organizar e muitas outras coisas que eu não vou falar aqui tudo do curso, né? Claro. Que legal. Mas você que se interessou e quer se desenvolver, porque muitas pessoas deixam para amanhã, para depois. Aproveite agora. Nós estamos nessa reta final do ano. Você já faz esse treinamento, participa desse treinamento agora, na próxima turma, com desconto do podcast. Já garante o desconto. Já garante o desconto. O cupom de desconto está aqui embaixo na descrição, para que você já starte 2024 com um novo nível de liderança, com uma nova influência em todas as áreas da sua vida. Mulher gosta de desconto. E essa turma vai ser agora nesse ano e não farei outra nesse ano. Sim, mas vocês me perguntaram do sobre viés os escritora. Livros. Gente, mulher fala, né? Eu falo, vou me atropelando. Olha, aqui tem o seguinte. Aqui diz que a senhora já escreveu 3 livros. Verdade. Equipe Eficaz, De Volta ao Primeiro Amor, e esse que é o mais recente, que é muito bom. Todos são muito bons. Esse particularmente é muito bom. Andando com Deus nos montes e nos vales. Pois é. Nem eu sabia que eu poderia ser escritora. Já quero dizer que meus livros sou eu que escrevo mesmo, tá, gente? Porque eu sei que hoje em dia tem aí até aplicativo, né? Isso. Quero nem aprender isso, que eu tenho medo dessas coisas. Medo assim, né? Porque eu gosto de escrever. Na verdade, o meu primeiro livro, Equipe Eficaz, que ele foi escrito, acho que em 2013, 14, eu passei por uma experiência na minha área da saúde que me abalou muito. Eu tive um episódio de apendicite sulfurado e eu fiquei internada, fiquei hospitalizada. Eu passei, assim, por um grande livramento de morte. E 2014, 2010, 2011, 2012, eu também estava passando mais experiências bem difíceis, enquanto líder de mulheres, né? E quando eu me vi ali naquele leito do hospital, eu estava repensando, passei 15 dias ali e eu fiquei repensando muitas coisas de várias áreas da minha vida. E eu estava muito desanimada, muito triste, muito, né? Porque liderança não é fácil, né? Tem desafios, alegrias e conquistas. Mas, resumindo, meu esposo chegou para mim e me deu meu primeiro notebook, bem pequenininho assim, no hospital. Ele disse, está aqui. Quando você sair daqui, você vai começar a escrever. Quero agradecer pelo meu marido, que, inclusive, né, se hoje eu sou líder, é devido à influência dele. A influência dele foi muito forte para que eu liderasse, né? Acreditando e me desenvolvendo, né? Também como esposa, como líder. E aí ele disse, você vai escrever. E eu já tinha alguns rascunhos. Eu sempre gostei muito de papel, de caderno, né? Por isso que eu gosto muito do livro assim, físico. E aí, gente, eu disse, eu vou transformar todas essas minhas experiências boas e dolorosas em um livro. Então, nasce Equipe Eficaz, Como Levantar e Treinar. Um livro que eu falo sobre liderança cristã, basicamente à luz da Bíblia mesmo, Antigo Testamento e Novo Testamento. Foi o primeiro livro. Depois vem o segundo livro, De Volta ao Primeiro Amor. Só que, esse livro Liderança Eficaz, Equipe Eficaz, Como Liderar e Treinar, eu me surpreendi que ele foi um livro que virou seminário, virou treinamento. Eu viajei para o Espírito Santo, viajei para o Pará, viajei para Fortaleza, São Paulo, para ministrar Equipe Eficaz muito antes da pandemia.
E é um livro que eu digo que é o meu primogênito, é um dos meus preferidos. Vou, inclusive, fazer uma nova edição dele, certo? E aí veio o segundo livro, De Volta ao Primeiro Amor, que, na verdade, ele foi escrito depois desse aqui. Esse terceiro livro, ele foi escrito em 2014, lançado em 2021. Eu escrevi, deixei todo no computador, eu passei uns 4, 5 anos. Eu não sabia desse detalhe. Depois que eu fui perceber, o terceiro livro foi escrito primeiro que o segundo. O segundo, De Volta ao Primeiro Amor, foi uma conferência de mulheres em 2016 para 2017. E ali as meninas, minhas lideradas, disseram, poxa, você tem que transformar isso num livro, De Volta ao Primeiro Amor. Que eu falo ali com luz em Apocalipse 2, a igreja, né, que estava morna, e Deus diz, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, vê onde caíste, te arrepende, volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor. Então, o livro De Volta ao Primeiro Amor, ele tem um viés de eu olhar para mim mesmo, para o meu pilar espiritual, minha vida de devoção a Deus, né? Por que esse amor se esfriou? E eu falo do que rouba esse primeiro amor, eu falo do que é o amor realmente. Eu falo como voltar a esse primeiro amor. É um livro muito lindo. É como se fosse um romance com Deus, né? É quando você está naquela frieza, quando você não sabe como aquecer aquele relacionamento com Deus. E esse livro aqui foi um dos mais difíceis de eu escrever, Andando com Deus nos Montes e Vales. Por isso ele ficou desde 2014 para sair do computador, para só ser lançado em 2021. 2021 nós estávamos vivendo a pandemia ainda. E eu entendi que era o momento de muitas pessoas estarem passando em vales. E aí eu decidi tirar aquele livro que tinha tantos momentos da minha vida, difíceis, experiências de montes e vales, momentos bons e difíceis. Eu falei, esse ano da pandemia, vai que eu morra. Tem tanta gente morrendo, eu não vou deixar de lançar esse livro. E em maio de 2021, no mês do meu aniversário, eu lancei Andando com Deus nos Montes e Vales. Mas ele foi escrito antes de Volta ao Primeiro Amor. E esse livro, além de uma arte belíssima, o acabamento dele, a arte, o projeto gráfico dele é muito interessante, mas principalmente os ensinamentos. Uhum. Eu destaquei algumas partes aqui, o livro está todo grifado aqui, das partes que eu mais gostei, mas a senhora primeiro fala sobre o que são montes, o que são vales, dá exemplos bíblicos de montes e os seus significados, o momento, o contexto, a realidade espiritual. Dá exemplos também bíblicos de vales. Sim. E de como a vida de todos nós ela está sujeita a montes e vales. Nós não conseguimos viver só em montes, em lugares de destaque. Nós também não precisamos viver só em vales, em momentos de dificuldades e tristezas. Como é isso? Para quem está nos ouvindo, que porventura possa estar passando por um vale da vida. Verdade. Qual é a mensagem que a senhora gostaria de deixar para essa pessoa? Então, esse livro ele foi escrito em algumas geografias, digamos assim. Meu quarto, na igreja, quando eu estava na minha sala. Grande parte dele foi escrita nas minhas peregrinações em Israel. Inclusive, cada monte que eu subia em Israel, Monte Carmelo, Monte das Oliveiras, muitos montes ali, né, do cenário bíblico, eu ia tendo ensinamentos que eu coloquei nesse livro. Então, assim como existem geografias físicas, existem geografias espirituais. Né? Tudo no mundo físico está muito relacionado ao mundo espiritual e vice-versa. Então, no nosso mundo físico, na geografia da Terra, nós temos vales e montes. E na nossa vida, enquanto pessoas espirituais, nós também vamos ter que saber transitar nessa geografia espiritual. O livro aborda uma geografia espiritual, apesar que grande parte do livro também eu vou falar da geografia física, né, que são lugares geográficos ali na terra de Israel. Mas quando nós andamos com Deus, na nossa caminhada espiritual, porque a vida com Deus é uma caminhada. A vida com Deus é uma jornada. Tem uma frase no livro que eu digo, que andar com Deus, está bem aqui, é a frase bem do início.
o andar com Deus é como passos, né? Eu quero encontrar aqui a frase bem direitinho. Andar com Deus é um passo a passo, é isso? Isso. Onde é que está, meu filho? Nem eu sei. Bem O no menino está comecinho. melhor do que eu. É um passo a passo em nossa peregrinação marcado por risos e lágrimas. Então, montes e vales são geografias espirituais. Quando você está no monte, está no topo, você tem risos, você tem alegria. Você está no monte, é um lugar de contemplação, daquela vista belíssima. Quando você está no vale, muitas vezes ali você só tem lágrimas. Quando você está no vale, no estreito, a sua perspectiva é só daqui. Você não está nos lugares altos. E às vezes os vales são estreitos, são difíceis. Então, caminhar com Deus é saber transitar nessas duas geografias, vales e montes. Vales e montes. Só que nessa jornada de andar com Deus, o que eu falo muito aqui no livro? É que nós não podemos retroceder. Em Hebreus 10, 38 diz que o justo vive pela fé. E se ele retrocede, Deus não tem prazer nele. Então é uma caminhada que a gente não pode retroceder. Você pode dar pausas, descansar, como numa caminhada, mas você não pode retroceder. E é um andar pela fé. Apóstolo, tem um trecho aqui do seu livro que a gente separou para comentar, que diz o seguinte: as glórias da caminhada nos montes. E aí vai falar sobre realização pessoal, sobre realização financeira, realização emocional, espiritual. Sim. Eu queria que a senhora comentasse um pouquinho esse trechinho, né? Sim. Porque, como a senhora bem falou, né, são montes e vales. São momentos de realização, são momentos de conquista, momentos também de dificuldade, momentos de frustração. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse trechinho, né? As glórias da caminhada nos montes, como é que é isso? Que glórias são essas aí que a gente tem de realização, que a gente tem de conquista em nossas vidas? Muito bem. Nosso Deus, ele está muito interessado no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento e nas nossas conquistas. Então, Deus quer que você seja muito abençoado. Deus quer que você seja bem-sucedido. Deus quer que você seja próspero. Deus quer que você desfrute de tudo aquilo que há de melhor nessa terra. Então, Deus quer que você tenha essa realização nesses três aspectos, no pessoal, no emocional e no espiritual. Deus quer também te colocar aqui, nos montes, em lugares e momentos altos da vida, que inclusive os vales vão cooperar para você chegar nos montes. Porque quando você sai de um vale e você chega no monte, você valoriza ter chegado ali naquele lugar. Então, todos os processos que nós passamos, eles irão cooperar para o nosso crescimento e a nossa realização. Na realização pessoal, a realização pessoal inclui sonhos, projetos, inclui a nossa intelectualidade, inclui os nossos anseios e as nossas conquistas familiares. Eu falo isso no livro. Deus tem prazer em nos ver desfrutar da nossa realização pessoal. No Salmo 1:3 ele diz que se nós ouvirmos atentamente a Ele, se nós andarmos segundo os seus caminhos, tudo que nós fizermos prosperará. Ou seja, nós poderemos crescer. Então, a realização pessoal precisa ser algo que nós precisamos entender que o nosso Deus tem prazer nisso. Deus tem prazer, sim, que você tenha êxito na sua profissão. Deus tem prazer, sim, que você tenha êxito na sua família. Deus tem prazer que você tenha êxito nos seus relacionamentos. Deus tem prazer que você se desenvolva como pessoa. Então, experiências que nós passamos, que são momentos de glória, são momentos de triunfo, elas também são parte da nossa vida. Deus escreveu a tua história, escreveu os nossos dias, escreveu o livro de cada um de nós e Ele colocou ali, né? Essas realizações também. No emocional, Deus está também preocupado com esse pilar, principalmente hoje, gente, que a gente vive no século das doenças emocionais. Quando o Senhor Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu acredito plenamente que Jesus estava falando com as pessoas do século 21. Perfeito. Um século onde emocionalmente as pessoas se encontram assim. Então Deus se preocupa com a nossa realização emocional. Deus quer cuidar dessa área da nossa vida que hoje, inclusive, interfere, bombardeia e prejudica todas as outras áreas, certo? Então, a realização emocional é algo que nós podemos e devemos alcançar na nossa caminhada com Deus. E a realização espiritual tem a ver exatamente com isso
que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. O Senhor Jesus falou em João 14, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como que enviaste. Então, quando nós estamos desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus enquanto andamos nessa terra, nós estamos caminhando para a vida eterna. Que bênção, que bênção. Eu estou saindo daqui cheio de ideias, cheio de insights. Como eu falei, é um momento de aprendizado. Estou aqui com todas as minhas anotações que eu tenho, que eu fui tomando aqui para a minha vida. Eu acredito que você também, nosso ouvinte, nosso seguidor aqui, também gostou demais e saiu deste episódio do podcast Level Up com decisões. Se você saiu com decisões para alcançar o próximo nível, nós já estaremos mais do que satisfeitos. Nós estaremos agradecidos a Deus. Encaminhando para o final, apóstola, nós queremos agradecer de novo a sua disponibilidade. Foi tão bom que passou rápido. Passou rápido. Eu falo muito. E se a gente ficasse mais tempo aqui, tinha muito assunto ainda para falar. Muito assunto. Sim. Uma boa deixa para próximos episódios com ela, mais para frente. Mas queremos agradecer, eu, o Matheus e toda a nossa equipe aqui de bastidor. Tem toda uma equipe aqui também. Sim, maravilhosa equipe. Agradecer aqui a toda a equipe do podcast Level Up. E queria lhe pedir uma mensagem de impacto para quem nos acompanhou até aqui. Eu quero que a senhora deixe essa mensagem para impactar a vida dessa pessoa hoje. Eu quero dizer para você que no Salmo 139, Deus diz que Ele formou você no ventre da sua mãe de maneira maravilhosa. Ele teceu você. Nesse mesmo Salmo diz que Ele escreveu todos os dias da sua vida. Todos eles. Dias de alegria, dias de desafios, dias de lágrimas, né? Ele também colocou dentro de você um potencial. Ele colocou dentro de você características para que você seja nessa vida, nessa terra, uma pessoa plena e realizada. E eu quero também te dizer que você precisa aprender a caminhar com Deus. Você precisa aprender a construir nessa terra uma vida, uma jornada que você vai ter conquistas não somente aqui nessa terra, mas que você vai conquistar coisas na eternidade. A vida aqui não diz respeito apenas às conquistas aqui. Eu costumo dizer que o destino eterno, a salvação, não é simplesmente um destino, mas é uma escolha. Dentre todas as escolhas diárias que eu e você fazemos para desenvolver todas as áreas da nossa vida, eu quero te perguntar, quais as escolhas que você tem feito, por exemplo, para desenvolver esse pilar chamado pilar espiritual? Tudo isso, todas as outras áreas da sua vida vão depender desse pilar. E eu quero também falar para você que existe um livro, você que gosta de ler, você que busca conhecimento, informação, transformação, existe um livro dos livros chamado a Bíblia. Se você ler esse livro todos os dias, se você meditar nele de dia e de noite, a própria palavra de Deus te garante que tudo que você fizer, você será bem-sucedido, bem-sucedida e prosperará. Então eu quero te desafiar a desenvolver todas as áreas da sua vida, tudo aquilo que Deus te dotou de potencial, mas principalmente olhar atentamente para crescer espiritualmente com Deus. Olha, isso aqui é uma mensagem de impacto, né? Fantástica! E aqui, o podcast Level Up é um oferecimento de Volare Tech. Segue aí no Instagram, Volare Tech, a nossa loja de informática, celular e acessórios no Max Center. Você vai ser super bem atendido pelo pessoal aí da Volare Tech. Um grande abraço. Se você ainda não está no Instagram, nos siga no Instagram, faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube para você receber as notificações, os programas, os episódios pelo Spotify, pelo YouTube. Se inscreva aqui, você vai estar conosco no próximo nível. Um grande abraço.